pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o professor Wagner Filho e hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito legal e muito recorrente em várias provas, tanto provas de concursos públicos, quanto o Enem, quanto concursos militares. O assunto da aula de hoje é sobre razão e proporção. Esse nome ele sempre vem acompanhado, né? Quando eu falo de razão, eu logo assim em diante falo em proporção ou vice-versa. Não tem como falar desses dois assuntos de forma separada. Então, preste atenção no conteúdo de hoje, fica tranquilo, que eu tenho certeza que quando a gente sair dessa aula, você vai ter uma visão muito mais clara e ampla sobre esse assunto, que é um assuntozinho tão importante na matemática. Vamos lá! Hoje eu vou começar falando de razão. O que é uma razão? A razão, simplesmente, é um quociente. Um quociente é uma divisão. É um quociente entre dois valores de mesma grandeza. Entre dois valores de mesma grandeza. Quando eu falo de mesma grandeza, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu estou pegando uma mesma unidade, vamos dizer assim. Se eu estou fazendo uma razão entre número de candidatos e o número de vaga, as duas medidas que eu estou lidando são pessoas, ou seja, a grandeza é a mesma. Eu não estou falando de uma mesma coisa, estou relacionando candidato com vaga, mas eu estou falando de pessoas ao mesmo tempo. Então, uma simples razão é uma divisão entre dois valores, A e B, ou seja, a razão de A para B. A proporção de A para B, ela vem de uma razão A em B, beleza? Tranquilo? Então, vamos usar o exemplo do candidato e vaga. Vamos supor que eu tenha 2.000 candidatos para um concurso que tem 50 vagas. Aqui eu consigo descobrir quem é a razão entre o número de candidatos e o número de vagas. Quando eu resolvo essa fraçãozinha aqui, eu encontro esse cara simplificando por esse, 200 dividido por 5 me dá 40, ou seja, a relação candidato-vaga desse concurso são de 40 candidatos para cada uma vaga disputada, beleza? Tranquilo? Aonde que eu vejo isso também? Eu vejo no mapa. Por exemplo, todo mapa que eu olho, vou pegar o mapa do Brasil lá, aquele mapa grandão, embaixo eu sei que eu tenho uma escala, ou seja, ali eu tenho uma razão. Que razão é essa? É a razão que está comparando a medida daquele mapa no papel, ali que você está vendo, com a medida para a realidade. Então, geralmente, essa razão lá, ela aparece no seguinte formato: 1 para 50, por exemplo. Ou seja, a cada uma medida no papel corresponde a 50 unidades de medida na realidade. Então, se aqui eu uso centímetro, 1 centímetro no papel significa 50 centímetros na realidade, ou seja, é uma razão de 1 para 50, beleza? Tranquilo? Vamos ver como que isso é aplicado? Usando o exemplo do mapa, eu peguei essa questãozinha aqui do Enem. Ele falou que em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrancinha de um dos monumentos que ele visitou. Ele não falou qual é o formato dessa lembrança. Só que ele falou para mim que na base daquele objeto tinha algumas informações falando sobre a escala daquele objeto, ou seja, a razão com que aquele objeto foi montado. E ele falou para mim que a razão que esse objeto foi montado foi de 1 para 400, ou seja, uma medida no objeto vai ser 400 unidades de medida lá na realidade, no monumento de forma real, beleza? E depois ele falou que o volume é de 25 centímetros cúbicos, beleza? O volume original em metro cúbico é D, ou seja, eu tenho um monumento do pequenininho, eu tenho o tamanho do volume do pequenininho e eu quero descobrir no grandão. O que eu vou fazer aqui? Como eu não sei qual é o formato dessa figura, eu vou arbitrar, para ficar de forma mais tranquila e mais simples, que esse objeto seja um cubo. Então, eu vou colocar aqui, ó, volume do objeto. Eu vou falar que as medidas desse objeto vão ser 1 para 25. Por que eu arbitrei essas medidas? Para eu saber que, por eu ter arbitrado que era um cubo, vai ser um volume de 25 centímetros cúbicos. Como essa escala é de 1 para 400, o que eu vou fazer? Eu vou falar que, na realidade, ele tem as seguintes medidas. É 1 para 400, né? Então, essa medida que vale 1, ela vale, na realidade, 400. Aqui eu tenho 400 também. E aqui eu tenho 25 vezes 400.
Pô, legal. Se eu estou ampliando esse cubo, que é um objeto pequeno, para a realidade, eu estou falando também de um cubo, só que com as medidas das arestas bem maiores, né? Então, o volume que eu vou tirar daqui vai ser quem? O volume real, vamos dizer assim, vai ser 400 vezes 400 vezes 400 vezes 25. Legal, beleza. Vamos fazer por partes essa multiplicação aqui. 400 vezes 400 vai dar quanto? Vai dar 16 com 4 zeros, ou seja, 160 mil. Legal. E esse produto daqui? 25 vezes 400. 25 vezes 4 dá 100, né? Com mais 2 zeros ali do 400, 10 mil. Legal. Então, aqui eu tenho, na realidade, um volume de 16 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 8 zeros. Legal. Só que isso aqui não era centímetro cúbico e aqui embaixo não era centímetro cúbico. Ah, legal, mas ele está pedindo em metro cúbico. Como que eu vou fazer essa transformação? Aqui tu vai ganhar um brinde. Por quê? Tu vai aprender a fazer essa transformação. 1 metro é 10 ao quadrado centímetro, ou 100 centímetros. Se eu elevo os dois lados ao cubo, o que eu vou ter aqui? Os dois lados ao cubo. Eu tenho 1 metro cúbico desse lado, 10 ao quadrado elevado ao cubo é 10 à sexta centímetros cúbicos. Ou seja, eu aprendi a fazer a conversão entre metro cúbico e centímetro cúbico. Então, se eu quero trazer de centímetro cúbico para metro cúbico, o que eu tenho que fazer? Dividir por 10 a 6. E, na verdade, dividir por 10 a sexta é cortar zeros. É cortar quantos zeros? Cortar 6 zeros. Então, aqui, que estava em centímetro cúbico, quando eu transformo para metro cúbico, quem que eu encontro? Vou cortar 6 zeros, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Sobrou 1.600 metros cúbicos, beleza? Então aqui a gente fica com a letra C. Essa é uma questão do Enem muito recente, então ela pode te ajudar. Show? Beleza? Então vamos continuar. Vamos falar de quem agora? A gente já escapuliu essa palavra algumas vezes durante esse vídeo. Então agora eu vou falar de proporção. O que é a minha proporção? A minha proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, quando eu pego uma razão A sobre B e igualo a uma outra razão C sobre D, eu estou fazendo uma proporção. Uma proporção, então, o que é? Uma igualdade entre duas razões. Legal? Beleza? Então, vamos continuar. O que é importante eu saber dessas proporções? Que existem duas propriedades que são bem interessantes. Vou colocar aqui, ó, propriedade. A primeira, que quando eu tenho uma igualdade entre essas duas razões, eu posso fazer o seguinte produto. Eu posso multiplicar cruzado aqui e encontrar A vezes D, que é igual a B vezes C. Às vezes me ajuda na hora do cálculo. Legal? De tão importante quanto a primeira. Quando eu tenho uma proporção, ou seja, duas razões iguais, eu posso igualar a essas duas razões uma terceira razão, que vai ser o somatório dos numeradores dividido pelo somatório dos denominadores. Então, está aqui. A sobre B é igual a C sobre D, que também é igual a A mais C sobre D mais D. Legal? Acabou por aqui, mestre? Não. Olha só. Aqui nessa proporção, existe, ao igualar essas duas razões, um cara chamado de K, que é a minha constante de proporcionalidade. O que é essa constante de proporcionalidade? É o quanto uma razão é proporcional à outra. Ah, eu pego um carrinho e falo que ele tem o dobro do tamanho do outro. Ou seja, a proporção de um carrinho para o outro é o dobro. Por que eu vou usar isso? Sempre quando eu tiver lá na frente a minha divisão proporcional, que eu vou te explicar nos próximos quadros. Vamos fazer essa questão aqui com as propriedades das proporções, né? As propriedades das proporções, né? Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um pai e um filho, que a idade deles dois, o somatório é 45. Então eu tenho A mais B, que é igual a 45. A idade do pai, que eu chamei de A, vou falar aqui que é A, está para a idade do filho, B, assim como 7 está para 2. Então, eu vou montar essa proporção. A sobre B está como 7
para 2. Legal. Determine a idade do pai e do filho. Vou fazer aqui. Aqui eu vou trabalhar essa proporção. Eu vou escrevê-la de um formato diferente. Eu vou colocar que A dividido por 7 é igual a B sobre 2. Eu só troquei o B e o 7 de posição. Legal? Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, olha o que apareceu. A sobre 7, B sobre 2. Olha essa minha propriedade. Não basta eu somar os numeradores e dividir pelos denominadores? Vamos aplicar isso para ver se dá certo? Quando eu faço essa soma, olha o que aparece. A mais B, que eu já sei quem é o valor. 7 mais 2, 9. Ah, legal. Então, eu sei aqui, ó, que A sobre 7 é igual a B sobre 2, que é igual a 45 dividido por 9. Quem é o 45? A mais B. Ah, legal. Acabou a questão aí. Por quê? Por que acabou a questão aqui? 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. Aqui eu consigo descobrir, ó, A dividido por 7 igual a 5. Ou seja, o meu A tem que valer 35. Assim como o B dividido por 2 tem que ser igual a 5. Ou seja, o meu B vale 10. Ah, legal, bacana. Então, o pai ele tem 35 anos de idade e o filho tem 10 anos de idade. Pô, bacana, legal. Beleza. Pontos eu matei. Do que eu vou falar agora? Das divisões proporcionais. Dentro desse estudo de razão e proporção, eu tenho também as divisões proporcionais. Que divisões proporcionais são essas? É aquele papo que você sempre escuta sobre diretamente proporcional e inversamente proporcional. Quando eu estou falando dessas duas coisas, diretamente e inversamente proporcional, o que eu tenho que ficar esperto? Em como eu vou armar a minha conta. Lembra daquela constante de proporcionalidade? Agora eu vou usar ela mais do que nunca. Como que eu gosto de escrever para te facilitar na hora de você matar uma questão desse tipo? Quando eu estou falando de razões e proporções, consequentemente, de uma divisão proporcional diretamente proporcional, eu gosto de escrever assim. Eu tenho 3 coisas para escrever na equação. É um valor que está relacionado com outro, ou seja, um valor proporcional ao outro, e uma constante de proporcionalidade. Então, quando é direta, eu escrevo assim, ó, A igual a B vezes K. Por que eu escrevo dessa maneira? Porque aqui eu observo que, à medida que esse B cresce, esse A também cresce, ou seja, os dois crescem ou decrescem de forma direta, ou seja, eles são diretamente proporcionais. E quando eu falo de divisões proporcionais inversas, eu estou falando do seguinte, que à medida que eu tenho esse A, eu tenho um cara do outro lado, ou seja, o meu B, de forma inversa. Ou seja, à medida com que esse B decresce, esse Azinho aqui do outro lado cresce. Ah, legal. Então, se um sobe, o outro desce. Ou seja, eles ocorrem de maneira inversamente proporcional. Então, toda vez que você for armar e efetuar esses dois valores, pensa no seguinte, são diretamente ou inversamente proporcionais? São inversamente proporcionais, professor. Então, eu coloco A igual a K dividido por B. Vai me facilitar muito na hora de resolver. Legal? Beleza? Então, eu vou para 2 exemplos para a gente finalizar essa aula. Uma herança de 193.800 será repartida integralmente entre os 3 herdeiros em partes diretamente, olha o bizu, diretamente proporcionais às suas respectivas idades. Então, aqui, pessoal, você tem as duas informações e você tem como saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Antes de terminar de ler, o que eu vou anotar? Eu vou anotar o seguinte, que o valor que cada um recebe, vou colocar como V1, porque são 3 herdeiros, ele é diretamente proporcional à idade. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor de 1, idade 1, vezes o K. Tranquilo. Assim como eu tenho com o V2, idade 2, vezes o K, e o V3, idade 3, vezes o K. Ah, bacana, legal. Então, eu vou continuar lendo. O que apareceu depois? Apareceu as idades com que eles são diretamente proporcionais. E ele pergunta, o herdeiro mais velho receberá. Pessoal, esse valorzão de herança que ele me deu aqui em cima, você tem que ficar esperto que vai ser o valor que cada um vai ter direito na herança, não é?
Então, o V1 mais o V2 mais o V3 tem que ser igual a 193.800. Legal? Aqui eu tenho a idade de cada um. Então, eu fico mais tranquilo de resolver isso aqui. Por quê? Olha só, idade 1 vezes K. Vou falar que a idade 1 é esse carinha de 30. Então, eu tenho 30K. Aqui eu tenho 35K. E aqui eu tenho 37K. Acompanha comigo aqui embaixo, ó. Valor 1, idade 1 vezes K. Valor 1, 30 vezes K. Valor 2, 35 vezes K. E o valor 3, 37 vezes K. Legal. Isso aqui é 193.800. Acabou a questão por aqui, cara. O que você tem que fazer agora? Vamos somar esses três valores. Eu tenho aqui, ó, 102K igual a 193.800. Legal. 193.800 dividido por 102 vai ser 1.900. Então, esse K é 1.900. Tá, professor, mas o que eu vou fazer com esse K agora? Você sabe o K, você consegue descobrir o valor que esse herdeiro mais velho recebeu. E ele está aqui, ó. Qual é o valor que o herdeiro mais velho recebeu? V3, é o mais velho, vai ser 37 vezes K. Ou seja, o V3 é 37 vezes 1.900. Ah, legal. E 300. Morreu aqui essa primeira questão. Lembrando que essa aqui era de uma divisão diretamente proporcional. E se eu falasse de uma divisão inversamente proporcional? Está aqui o exemplo que eu coloquei de uma questão do Enem. Ele falou que uma certa prefeitura vai contratar 3 empresas, ou seja, 3 máquinas, que farão o reparo das vias do município. E eu sei que o seguinte, eu vou relacionar essas máquinas que eu estou contratando, eu vou pagar cada uma dessas máquinas com a idade de uso que cada uma delas tem. E quando eu leio isso aqui, eu leio aqui embaixo que essa divisão é inversamente proporcional. Então, eu sei do seguinte, vou ler a questão. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa que cada uma empresa só poderia cadastrar uma máquina, que o total de recursos para o conjunto das 3 máquinas era de 31 mil, então lembra da questão anterior, é aquele mesmo papo da herança, e o valor que cada uma empresa ia receber por cada máquina seria inversamente proporcional à minha idade. Então, legal, beleza. Já dá para eu montar aqui. Por quê? Porque eu sei o valor total do contrato, sei as idades de cada máquina e sei que essa conta é inversamente proporcional. Então, como que eu escrevo? Se ela é inversamente proporcional, eu vou colocar o valor 1 igual a K dividido pela idade 1. Ou seja, o valor inversamente proporcional à idade. Assim como o V2, K sobre I2 e o V3, K sobre I3. Legal, bacana. Vamos arrumar essa continha? Como que vai dar aqui, ó? O valor 1 vai ser K sobre 2. O valor 2 vai ser K dividido por 3. E o valor 3 vai ser K dividido por 5. E eu sei que a soma desses 3 valores tem que ser igual a 31 mil. Então, eu vou colocar aqui, ó, K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5 vai ser igual a 31 mil. Legal. Quem que é MMC entre 2, 3 e 5? Vai ser 30, né? 30 dividido por 2 dá 15, vezes K, 15K. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes K, 10K. E 30 dividido por 5, 6. Vezes K, 6K. Isso igual a 31 mil. Legal. Aqui do ladinho, ó, de vermelho, eu vou colocar o seguinte. 31K em cima, né? Que é o somatório de 15 mais 10 mais 6. Dividido por 30 é igual a 31 mil. Legal, aqui eu vou simplificar, ó, 31 com 31. Sobra 1.000 desse lado aqui.
Então, esse K tem que ser igual a 30 mil. Beleza, sabendo que o K é 30 mil, eu consigo descobrir qual o valor que eu paguei para a máquina mais velha. Porque a máquina mais velha não é o valor 3? O valor 3 vai ser quem? Vai ser o K, 30 mil que eu acabei de descobrir, dividido por 5. Isso dá 6 mil reais. Beleza? Tá aqui na letra B. Esse é o valorzinho que eu vou pagar na máquina mais velha. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Em breve a gente vai colocar mais aulas. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, vai subir um vídeo novo no YouTube, consequentemente lá no canal do Telegram. Quem gostar, se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos e compartilhe com os amigos o Instagram e o canal lá no Telegram para vocês ficarem ligados de que toda semana tem uma charada, um quiz diferente para vocês aprenderem mais aí. Valeu? Grande abraço, pessoal. Até a próxima.